pura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. TVC, a TV do Correio da Manhã. Travou? Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã. Hoje, quarta-feira, meio da semana, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Lembrando que você também pode participar do nosso jornal. Mande sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com já está aí na sua tela. E o nosso WhatsApp 24DDD 993234567. Participe do nosso telejornal. Esse WhatsApp aí todo mundo já gravou, né? É fácil, manda pra gente o mais rápido possível a sua denúncia. E tem também as nossas redes sociais, né? Nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Instagram. Por lá você confere toda a programação da TVC, fica muito bem informado e ainda pode mandar sua mensagem e participar com a gente aqui ao vivo. E olhem só, gente, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com chuva e temos alerta da Defesa Civil para ventos moderados. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho, né? Antes da chuva, porque você vê aí na sua tela não estava chovendo. Agora, no momento, não chove, mas deu uma pancada de chuva forte, né? E o tempo, assim, estava bem escuro, né? Nem pensei que ia amanhecer, estava bem escuro mesmo. Vindo para o jornal, né, para a redação, estava chovendo bastante, por exemplo, na localidade lá do Quitandinha. Vamos então aos destaques desta quarta-feira, dia 10 de agosto. Pesquisa mostra que a inflação muda o comportamento dos brasileiros. País registra queda de 32,6% no número de passageiros nos ônibus urbanos. Alimentos ultraprocessados podem contribuir para a perda cognitiva. Fiéis abre inscrição para a segunda edição de 2022. Bares e restaurantes de Petrópolis se preparam para receber mais uma edição da Baumfest. Projeto combate a prática de furto de energia elétrica. E mais, frio volta a marcar presença na cidade imperial, agora no Correio da Manhã na TV. Bom, vamos então aos nossos destaques do nosso jornal, o Correio da Manhã. Como sempre, a gente começa com a leitura do nosso jornal. Vamos ver os destaques da primeira página. Começamos com a manchete: pagamentos dos programas do CEPERJ e de esportes só com aval da CGE. Esse é o destaque da coluna do Cláudio Magnavita na página 3. Logo ali embaixo, no centro aí de página, Paz enfrenta o crime organizado e promove derrubada em massa. Ação entre Prefeitura e Ministério Público já demoliu 1,3 mil construções irregulares. Está lá na nossa página X, página especial, né? Uma matéria completa sobre essa derrubada de imóveis ilegais no Rio. Temos também Bolsonaro prevê imposto de renda para acima de R$ 2.500. A isenção de imposto de renda deve abranger quem ganha até R$ 2.500 por mês. A proposta deverá constar do plano de governo de um novo mandato de presidente. Esse é o destaque da página 6. Na página 4, projeto Embarque Mais Seguro nos Aeroportos. Esse é um dos destaques lá da nossa página 4. Vamos agora para outra notícia. Confira as regras para se aposentar pelo INSS nos próximos 5 anos. Destaque da página 8. Na 5, Maricá inicia Mumbuca, transporte em vans. Temos também 30 anos do ouro olímpico do vôlei em Barcelona, 1992. Conquista abriu portas a outras no esporte. Destaque da página 7, nossa página de esporte, né? Emocionante essa conquista. Pois é. Na página 7 ainda, do Internacional, Taiwan de olho em exercícios militares chineses perto da ilha.
Um assunto que vem aí rodeando todas as páginas e noticiários há pelo menos uma semana, gente. Vamos à nossa página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. Hora de olhar para o sistema de trens do Rio. Um bom estado precisa ter um transporte público de massa de qualidade. No Rio, percebe-se em algumas cidades a carência disso. Na capital, o BRT é um exemplo de um sistema construído com pouco planejamento e dando dor de cabeça para os gestores públicos, privados e passageiros. Outro que está com problemas é o ferroviário através da Supervia. Na Alerj, a comissão responsável pelo transporte de trens está promovendo várias audiências com responsáveis do consórcio e com a Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos de transportes aquaviários, ferroviários, metroviários e de rodovias do estado do Rio de Janeiro, a AGETRANSP, para solucionar pequenos problemas nas estações de trem e no sistema ferroviário. Muitos deles, por sinal, referem-se a atrasos nos horários das composições, falta de acessibilidade nas estações e maus cuidados em algumas locomotivas. Não por menos, o governo criou uma comissão com o PROCON para justamente averiguar se essas medidas estão sendo postas em prática. E para ajudar a Supervia a melhorar essas questões, o Estado cumpre uma decisão da AGETRANSP para ressarcir o consórcio com as perdas financeiras provocadas pela Covid-19, já que no período mais crítico da pandemia, muitos passageiros deixaram de circular nas composições, fazendo com que a receita caísse bastante no intervalo. O pagamento de R$ 251.246.211,89 pode ajudar a melhorar o sistema e a fazer as intervenções de curto prazo para diminuírem os desgastes dos passageiros que frequentemente reclamam da infraestrutura dos trens. A atual gestão estadual sabe que tem compromissos importantes com a população e está procurando fazer isso no menor tempo possível, até porque um transporte público de qualidade enaltece ainda mais uma cidade e a região, propiciando que mais pessoas a visitem e consigam se locomover entre bairros e os municípios, com mais agilidade e segurança, garantindo um melhor bem-estar para os cidadãos. Bom, vamos então à página 3, a coluna Magna Vita, com os destaques. Vamos àquela nota zoom, zoom, zoom. No dia do advogado, 11 de agosto, o deputado Anderson Moraes promove a noite de autógrafos do livro Tchau, Querido, Witzel, A Queda de uma Farsa. Quem leu os originais diz que o livro é demolidor para o ex-juiz. Vai ser no anexo do Rio Brasa, das 7 horas da noite às 9. A exemplo do Tchau, Querida, do Eduardo Cunha, o querido é para ser lido de um fôlego só. Olha, no destaque em foto, temos ali, ó, bandeira com as cores da Mangueira agitam protestos dos grupos de direita. O verde-rosa virou o vermelho na Jovem Pan. A bandeira do Freixo. Uma matéria na TV Jovem Pan News sobre a crise do PT e do PSB foi ilustrada com alguns frames de imagem de Marcelo Freixo em seu escritório. Chama atenção a imagem postada no armário do candidato. Congelada a foto e ampliado, é possível ver emoldurada em um sanduíche de vidro uma bandeira do Brasil estilizada, na qual o verde é trocado pelo vermelho, lá na foto. O símbolo nacional, em vermelho, incendiou a esquerda, que sempre bateu nessa tecla em defesa do verde e amarelo. Em tempo deve ser tratar de uma bandeira estilizada em homenagem às minorias formadas por índios, negros e pobres. O verde central é o mesmo e o losango é branco. Foi usada no enredo da Mangueira de 2019, que cita Marielle Franco, que trabalhou com Freixo. Na Mangueira, a parte principal é roxa e não vermelha, como aqui está no gabinete do candidato a governador do Rio, demonstrada no fragmento do vídeo. Apesar das explicações, a turma da direita insiste na tese de uma bandeira nacional usando o vermelho. Notem que a campanha apenas começou. Pois é, a imagem na TV distorceu aí, então, a imagem da bandeira, as cores. Temos também outras fotos aí no casamento que movimentou o mundo jurídico no sábado.
a desembargadora Regina Nova e o jornalista Maurício Dinepe e também a elegância de Mary Bendelac e Gilberto Ururaí no casamento de Marília e Daniel Homem de Carvalho. Estão aí as fotos. Pois é, ali no Pinga Fogo, vamos para o Pinga Fogo agora, CGE é o destaque da nossa primeira página lá. Está aí na sua tela já para você ver, pagamentos dos programas do CEPERJ e de esporte só com aval da CGE. A Controladoria Geral do Estado vai fazer rapidamente um pente fino nos pagamentos dos programas que estão sob a artilharia da mídia e novos pagamentos só com a autorização da CGE. Até lá, os prestadores de serviço terão de esperar. Há dirigentes argumentando que há muitos casos deles serão contratados pela CLT, ameaçando risco de Estado responder solidariamente na Justiça do Trabalho. Olhem só. Vamos agora a mais uma nota do Pinga Fogo, Golaço 1. O deputado federal Cristino Áureo, do Progressistas, apresentou PEC para alterar a emenda constitucional 123 de 15 de julho de 2022, com o objetivo de garantir permanência de política pública aos programas Auxílio Brasil, Auxílio Gás dos Brasileiros e Alimenta Brasil. Golaço 2. A justificativa de Cristiano Áureo, que foi o relator da PEC 123, abre aspas, nas instabilidades geopolíticas internacionais está o aumento da proporção de pessoas com renda abaixo da linha de pobreza, que chegou a 16,1% na população, ou 34,3 milhões de brasileiros. O combate à fome dos brasileiros e as consequências deste grave problema social é o que nos motiva nas apresentações dessa proposição para transformar em caráter permanente medidas emergentes que o Parlamento brasileiro aprovou em tão boa hora por meio da EC número 123/2022. Vamos então aos destaques de política agora? Na nossa página 4, STF ministros podem ter salários de 46 mil. Reunião debate nesta quarta reajustes aí de 18%. Na foto, proposta deverá ser encaminhada ao Congresso. Olhem só, hein? Uma vergonha isso, né? Pois é, né? Exatamente. Então, olha só para registrar, o presidente do Supremo, Luiz Fux, marcou para hoje, dia 10, uma sessão administrativa que discutirá se a Corte encaminha ao Congresso proposta que eleva até o segundo semestre de 2024 a remuneração da magistratura em 18%. Então, o que acontece? Todos os salários dos parlamentares, eles só podem ser reajustados se tiver o reajuste também, né, dos ministros do STF, né? Porque exato. Eles não... É o teto, né? Exatamente. Os deputados e os senadores, né, e os demais... os demais cargos, né, da carreira política não podem ter um salário maior do que os ministros do STF. Então, a gente, com o aumento do salário dos ministros do STF, que com certeza vai passar pelo Congresso, tempo de eleição, porque né? Os deputados vão querer também depois reajustar os próprios salários, né? Então, a gente vai ver aí um reajuste em cadeia, provavelmente, né? Vai começar, mas é um absurdo, né? Vamos aumentar o nosso salário? Fazer uma votação, eu e você Vamos fazer uma aqui, né? votação para ver se conseguimos aumentar o nosso salário. Aprovamos. Vamos agora enviar ao Congresso. Aí o Congresso, bonzinho, né? Vai lá aprovar. Aí logo depois o Congresso vai votar o seu próprio aumento. Isso, né? O seu próprio aumento. E assim vai, gente. E o impacto nas contas públicas, gente, é enorme, porque isso vem escalonado. O aumento do STF aumenta o do Congresso e depois vem para o servidor federal, servidor estadual, enfim, vem só gente, escalonando. R$46 mil. Quem é que ganha isso? Né? Bota o ministro do STF para ganhar o salário mínimo. Por que não coloca o salário mínimo? Poxa.
Aí ninguém nesse vai querer valor, ser, né? Nesse valor. Pois é. Ou coloca o funcionalismo público, esses cargos assim, que deveriam, que no início, né, esses cargos, eles não tinham um salário, né, a pessoa se candidatava por amor à população, né? Coloca ganhando o salário mínimo. Vamos ver quem vai querer se candidatar, né? Vamos ao nacional ali, biometria em aeroportos. Em SP, ministro visita Congonhas para conhecer tecnologia. Agora é por reconhecimento facial lá em Congonhas. Está aí até na foto, ó. Serviço reduz tempo médio de embarque. Então faz o reconhecimento da pessoa através do seu rosto, né, do seu porte físico, para agilizar aí o embarque aéreo. Temos também os destaques ali do estado do Rio, né, preparativos para a Bauerfest. Mas a gente já sabe que a gente vai ter matéria completa sobre, muita informação essa semana aí, que está chegando. A sexta-feira é o dia aí do primeiro, né, dia do evento da Bauerfest. Vamos aos destaques do Rio de Janeiro? Guerra à ilegalidade imobiliária. A capital demoliu 1.313 construções irregulares desde 2021. O balanço divulgado ontem pela Prefeitura do Rio, em parceria com o Ministério Público Estadual, apontou que 1.313 construções irregulares foram demolidas desde 2021, sendo mais de 70% na zona oeste da cidade. Aí, na foto, o prejuízo ao crime organizado chegou a 646 milhões de reais. É milhões mesmo, né? Gente, e ali também nessa página tem uma notícia importante para quem é do Rio. O RJ assina termo com a Supervia. Se trata, no caso ali, do governo do estado, que assinou na quinta-feira o 12º termo aditivo com a Supervia em cumprimento da decisão da AGETRANSP, que determina a compensação da concessionária pelas perdas acumuladas desde o início da pandemia de Covid-19, agravada pelo desemprego e pela consequente queda do número de passageiros. Então, ali o pagamento reconhecido pela agência reguladora em 2022 é corrigido pelo IPCA até junho de 2022. Vai ser aproximadamente um pouco mais de 250 milhões aí de reais. O ressarcimento, abre aspas, né, é uma garantia do contrato de concessão para a estabilidade do funcionamento do sistema ferroviário e, em razão disso, foi estabelecida como prioridade a utilização dos recursos da melhoria do sistema, afirma o governador Cláudio Castro. Tomara que dê jeito na Supervia, então, esse aditivo, né? Vamos ver. Na página de economia, o presidente prevê isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.500. Proposta integraria plano de governo do segundo mandato de Bolsonaro. Então, está aí uma proposta, né, em caso ele seja reeleito. A isenção do imposto de renda deve abranger quem ganha até R$ 2.500 por mês. A proposta deverá constar do plano de governo de um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro a ser entregue ao TSE até o próximo dia 15, quando se encerra o prazo para registro de sua candidatura à reeleição. Gente, ainda temos os destaques do segundo caderno e do esporte no nosso jornal. Lembrando que você pode acessar o nosso site para ver toda a versão digital do Correio da Manhã, jornalcorreiodamanhã.com.br, ficar muito bem informado. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que na cidade do Rio, apenas 30% dos adultos receberam a segunda dose de reforço contra a Covid-19. E você vai ver também que pesquisa mostra que a inflação muda o comportamento dos brasileiros. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br
Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que a inflação mudou o comportamento dos brasileiros. Dados mostram que 1 em cada 4 pessoas não paga todas as contas no mês. Com o orçamento apertado, 1 em cada 4 habitantes no país não consegue pagar todas as contas no fim do mês. A constatação é de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria em parceria com o Instituto FSB Pesquisa, que aponta a redução nos gastos com lazer, roupas e viagens. De acordo com a pesquisa, sair do vermelho está cada vez mais difícil. Isso porque apenas 29% dos brasileiros poupam, enquanto 68% não conseguem guardar dinheiro. Apesar disso, 56% dos entrevistados acreditam que a situação econômica pessoal vai estar um pouco ou muito melhor até dezembro. Nem rezando tá sobrando, filhinha. Tá muito apertado, tá difícil. Tá difícil. Sobrando nada, tá muito difícil. Tem que trabalhar muito para pagar, se conseguir pagar. Eu agora tô saindo no plantão agora, de 12 horas. Já não chego nem em casa com dinheiro. Já vou direto pagar as contas. A gente dá os nossos pulinhos, né? A luz até que baixou bem. Por enquanto, é só a da internet, por enquanto está um pouquinho puxado. Vou mudar meu plano. Sobrar não sobra, não. O levantamento mostrou que 64% dos brasileiros cortou gastos desde o início do ano e 20% contraiu alguma dívida ou realizou algum empréstimo nos últimos 12 meses. Em relação a algumas contas específicas, 34% dos brasileiros deixou de pagar a conta de luz ou água, enquanto 19% não pagou o plano de saúde. Além disso, 16% dos brasileiros vendeu algum bem para quitar dívidas. Outros hábitos também foram afetados pela inflação. Segundo a pesquisa, 45% dos brasileiros pararam de comer fora de casa, 43% diminuíram gastos com transporte público e 40% deixaram de comprar alguns alimentos. Entre os que reduziram o consumo, 61% acreditam na melhora das finanças pessoais nos próximos meses. O otimismo, no entanto, não reflete em um consumo maior. Apenas 14% da população pretende aumentar os gastos até o fim do ano. Leite está muito caro. Leite, arroz, feijão, açúcar, tá tudo caro. Não tem nada barato. A luz está um pouco cara, sim, mas o mercado está muito caro. O arroz, o óleo, o pó, que ninguém vive sem um cafezinho, né? Então, esse, para mim, leite, principalmente. Aliás, tudo que é derivado a leite está caríssimo. A nossa carne agora é ovo, né? É ovo ou então franguinho lá uma vez ou outra. Em geral, tudo, mas o leite, o queijo... Está muito caro. Entre os itens que mais pesaram nos bolsos dos entrevistados nos últimos 6 meses, o gás de cozinha lidera com 68% de citações. Em seguida, vem arroz e feijão, a conta de luz, a carne vermelha e frutas, verduras e legumes. Os combustíveis aparecem em 6º lugar, com 57%. No caso dos alimentos, a percepção de alta nos preços de itens como arroz, feijão e carne vermelha aumentou mais de 10 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em abril. A pesquisa da CNI conclui que os rescaldos da pandemia da Covid-19 e a guerra da Ucrânia comprometeram a recuperação econômica do país. E olha, de acordo com o anuário da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, o Brasil registrou queda de 32% no número de passageiros pagantes. Foi divulgado nesta terça-feira o anuário que aponta o número de passageiros pagantes no Brasil. O levantamento é feito pela Associação das Empresas de Transportes Urbanos e que apontou queda de 32,6% no número de passageiros pagantes, o que corresponde a 11 milhões de brasileiros por dia. Esse prejuízo, ele aponta uma perda de 28,7 bilhões de reais, levando em consideração todos os municípios do Brasil que obtêm o transporte urbano. No entanto, o maior prejuízo fica por conta do passageiro.
com atrasos nos horários dos ônibus, a falta de coletivos e também a quebra constante dos veículos. Richard Stutzenburg para o Correio da Manhã na TV. E olhem só, dificuldade de lembrar datas, fazer cálculos ou realizar tarefas básicas do dia a dia. As habilidades cognitivas geralmente diminuem à medida que a idade avança. Mas uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de São Paulo mostra que a perda chega a ser 28% maior entre pessoas que consomem mais alimentos ultraprocessados. Estes são alimentos que passaram por processo industrial tão intenso que a composição deles já nem parece com a comida de verdade. Encaixam-se nesta categoria pães de forma, salgadinhos, refrigerantes, entre outros. O declínio cognitivo foi maior entre as pessoas que consumiam mais de 20% das calorias diárias dos alimentos ultraprocessados, o que equivale a 3 fatias de pão de forma por dia. Os resultados foram apresentados na Conferência Internacional de Alzheimer, realizada na semana passada na cidade de San Diego, nos Estados Unidos. A pesquisa analisou o desempenho das pessoas que participaram do mais longo e maior estudo de performance cognitiva realizado no Brasil, chamado ELSA Brasil. São cerca de 15 mil pessoas entre 35 e 74 anos que começaram a ser acompanhadas em 2008. Resultado: dados mostram que o consumo médio de alimentos ultraprocessados no Brasil é justamente o de 20%. Como é uma média, algumas pessoas consomem muito mais do que isso. Ainda assim, é um patamar 3 vezes menor que a maioria dos países ricos, onde a média chega a 60%. E é justamente essa diferença que torna o Brasil um mercado cobiçado pela indústria de alimentos ultraprocessados. Para os pesquisadores, é preciso adotar medidas para que esse número diminua e lutam para inibir o consumo dos ultraprocessados. Uma proposta defendida pelos pesquisadores é proibir a venda desse tipo de alimento nas cantinas das escolas, já que no Brasil os adolescentes são os principais consumidores deste tipo de produto. E estão abertas inscrições para a segunda edição de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Segundo o Ministério da Educação, mais de 44 mil vagas vão ser ofertadas para estudantes interessados em financiar cursos superiores oferecidos por instituições de educação privada. As inscrições para a segunda edição do FIES em 2022 podem ser feitas por meio do portal Acesso Único entre os dias 9 e 12 de agosto. Os candidatos selecionados vão ser chamados no dia 16 ainda deste mês. Os inscritos que não forem selecionados vão ser incluídos automaticamente na lista de espera. É preciso ter obtido pelo menos 450 pontos no exame e não ter zerado a redação. É importante ressaltar que para obter o financiamento é necessário comprovar renda mensal familiar de até 3 salários mínimos e, segundo o MEC, nas 2 edições deste ano vão ofertar mais de 110 mil vagas. Quem for pré-selecionado na chamada regular tem entre os dias 17 e 19 de agosto para se matricular nas unidades. Já os candidatos pré-selecionados na lista de espera têm entre os dias 22 de agosto a 22 de setembro para serem convocados. Menos de 1/3 da população adulta do Rio de Janeiro foi vacinada com a segunda dose de reforço dos imunizantes contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o percentual de pessoas com 18 anos ou mais que receberam a dose é de 30,1%. A cobertura das doses de reforço na cidade do Rio de Janeiro é bem inferior aos 99% das pessoas que tomaram as primeiras e segundas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. O município começou a aplicar o segundo reforço para as pessoas com mais de 70 anos no fim de abril. A faixa etária entre 18 e 29 anos começou a receber o segundo reforço no dia 28 de julho. Em uma semana de imunização, apenas 5% dessa faixa etária havia procurado os postos para tomar o segundo reforço. E a cobertura desse reforço também é baixo na população idosa. Apenas 58% das pessoas entre 60 e 64 anos procuraram os postos para tomar essa dose da vacina. Entre aqueles com 80 anos ou mais, são apenas 60% da população carioca. A cidade do Rio de Janeiro é a que tem a menor cobertura vacinal das doses de reforço em todo o estado do Rio. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV.
E olha, domingo é Dia dos Pais, hein? E os comerciantes estão otimistas para as vendas. Segundo a estimativa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o saldo da data deve atingir mais de 7 bilhões de reais. Nas lojas, os preparativos estão a todo vapor para o Dia dos Pais neste domingo. Peças masculinas são destaque nas vitrines. A estimativa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo nesta terça-feira é que o volume de vendas para a data comemorativa deve atingir pouco mais de 7 bilhões de reais. Os números vão representar alta de 5,3% em relação à mesma data no ano passado. Após enfrentar a pandemia e as chuvas, os comerciantes petropolitanos se preparam para receber os consumidores. Desde o início do ano, apesar das chuvas e tudo mais, a gente tem vendido bem mais do que o ano passado. A loja está tendo muita procura e a gente espera esse ano superar a expectativa. Devido à procura, a gente está não só comprando mais, mas como procurando outros fornecedores, né? Então, a gente trabalhava com 6, 7 linhas, hoje a gente já está trabalhando com 12 linhas, porque a procura é grande, né? E o cliente está cada vez mais exigente. E assim a gente vai atendendo, vai procurando e renovando sempre. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, o Dia dos Pais de 2022 pode levar mais de 100 milhões de pessoas às compras, movimentando mais de 24 bilhões de reais no comércio. Em comparação com o ano passado, a expectativa é de que as vendas sejam até 30% superiores. Assim como em 2021, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra dos consumidores, com 54% dos votos, seguidas de perfumes e cosméticos, que registrou 37%, um pouco mais que calçados, que ficaram com 35%, e acessórios, 25%. Pretendo comprar uma camisa para ele, que ele gosta muito. As opções são tantas que muitos consumidores ainda não sabem o que dar de presente para o pai ou para o marido, no caso de quem não tem mais a figura paterna ao lado. Meu pai é falecido. Mas tenho meu esposo, sim, que a gente pode sempre presentear. Meu paizinho já foi. O pai dos meus filhos também já. Então é só orar para eles. Então, ainda não sei, também em dúvida. Ainda estou pensando, depende das crianças. Ainda segundo a CNC, a região sudeste deve responder por mais da metade das vendas. Só o Rio de Janeiro deve movimentar mais de 600 milhões de reais. As roupas masculinas estão entre as mais procuradas e subiram 21,9% nas vendas. Nesta loja de roupas, o proprietário conta que as peças mais procuradas têm sido camisas, polos e casacos, por conta do frio, que tem contribuído para o aumento na procura. Geralmente, Dia dos Pais é quinta, sexta e sábado, né? Que são os melhores dias, principalmente sexta e sábado, né? Ano passado foram a semana toda. Essa semana ela está começando hoje praticamente, ó, arrastando um pouquinho desde segunda-feira e agora que está melhorando um pouquinho. Nós estamos precisando gerar mais empregos, né? Porque está muito difícil para a cidade, né? A CNC estimou que as contratações de trabalhadores temporários devem chegar a mais de 18 mil vagas para atender a demanda das vendas. Se o número se firmar, vai ser o maior desde 2014, quando alcançou 20,3 mil vagas. O Ministério da Educação divulgou... O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o resultado da primeira chamada do ProUni. Os aprovados têm até o dia 17 de agosto para realizar a matrícula. O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre deste ano. Os candidatos devem acessar o portal único de acesso para saber se foi aprovado e tem até o dia 17 de agosto para realizar a matrícula. A gente lembra que a segunda chamada vai ocorrer a partir do dia 22 de agosto e os selecionados têm até o fim do mês para realizar a matrícula nas instituições. Nesta edição do ProUni foram disponibilizadas 190 mil bolsas, entre parciais com 50% e integrais. Richard Stoltzenburg para o Correio da Manhã na TV. E você vai ver depois do intervalo que Petropolitana, de 16 anos, está desaparecida há 4 dias. E você vai ver também que mulher é presa portando faca no centro de Petrópolis. Voltamos já.
amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha, a gente começa esse bloco com a notícia boa que vai movimentar economicamente a cidade de Petrópolis. Os bares e restaurantes petropolitanos já estão no clima da Bauerfest. A decoração já começou a ganhar forma no Palácio de Cristal e faltam poucos dias para o início da festa. Do dia 12 a 28 de agosto, Petrópolis vai estar em clima alemão. A Bauernfest, tradicional festa germânica da cidade, já ganha forma e tem gerado boas expectativas em quem trabalha nos setores de hotelaria, gastronomia, comércio e turismo em geral. A cada dia que passa, o centro de Petrópolis recebe mais características da cultura alemã. São bandeiras, pratos típicos e músicas que preparam a cidade para a segunda maior festa do gênero no país. E que este ano tem um significado ainda maior, o de reconstrução. Após tantos abalos provocados pelas tragédias registradas no município, o evento promete dar um respiro e um gás a mais de esperança para quem vive na região. Não só o turismo, mas toda a economia do centro histórico foi muito afetada. Enfim, a gente teve 2 chuvas muito fortes, foram catástrofe na cidade toda, o nível de emprego foi lá para baixo. E esses eventos agora, julho já foi muito bom e agora com a Bauerfest vai ser muito importante para a gente movimentar toda a economia, gerar emprego e gerar renda para a cidade. Estima-se que mais de 300 mil pessoas circulem em Petrópolis nos 16 dias de festa, número de extrema importância, tendo em vista que desde as tragédias esta é a primeira vez no ano que a ocupação do centro histórico ultrapassa a dos outros distritos. A vinda de mais turistas para a cidade resulta ainda no aumento de contratações temporárias, o que também auxilia na recuperação econômica do município. Além disso, a restauração da Catedral São Pedro de Alcântara e do Palácio de Cristal, 2 dos principais pontos turísticos do município, tem feito a diferença. O turismo ele tem essa capacidade de movimentar toda a economia. Então, comércio, serviço, toda a cadeia produtiva da cidade, ela se movimenta quando traz os turistas de fora para dentro. É dinheiro que entra de fora para dentro para a cidade e gera emprego, que é o que a gente está mais precisando. Os bares e restaurantes também estão sendo beneficiados com a festa do colono alemão, principalmente os comércios na rua 13 de Maio e 7 de Abril, áreas que estão próximas ao Palácio de Cristal, considerado o coração da festa. Agosto normalmente é um mês que tem uma baixa nas vendas. E aí com a Bauerfest a gente espera que a gente tenha um agosto acima da média, né? A rua 13 de Maio é uma das mais populares nas noites de fim de semana aqui em Petrópolis. Só este restaurante comporta em média 200 pessoas. E a expectativa é que o número duplique ou triplique durante os 3 fins de semana da Bauerfest. A gente está com um menu especial de Bauerfest, tem uma degustação aqui de uns salsichões diferentes. Estamos com o joelho defumado também, que já é um prato tradicional que os clientes perguntam. E a decoração da casa, né, que chama a atenção, né? A pessoa está passando na rua, a fachada, vê decorado, vê que a casa está no clima da festa. Augusto Pellegrini esclareceu que já reforçou o quadro de colaboradores do estabelecimento para conseguir atender da melhor forma os clientes. A gente já fez as contratações aqui que a gente estava para fazer, né? Já antevendo até a Bauerfest, para já ir treinando os funcionários e tal. Então a gente ficou com o quadro de funcionários até um pouco inchado, assim, mas já treinando o pessoal. A Operação Energia Legal tem o intuito de combater furtos de energia nas residências. O projeto está em Teresópolis desde terça-feira e vai até sexta para conscientizar a população que furtar energia é crime.
por meio da inspeção e fiscalização para a retirada de ligações clandestinas. Você já identificou o aumento expressivo no preço da conta de luz? Ou conhece alguém que já passou por isso? Diante dessas situações, é importante estar em alerta sobre os riscos de fraudes e furtos de energia elétrica. A Operação Energia Legal tem o intuito de combater essa prática. O projeto está em Teresópolis desde terça e vai até sexta-feira para conscientizar a população de que furtar a energia é crime, por meio de inspeção e fiscalização para a retirada de ligações clandestinas. De acordo com a estimativa realizada, não fossem esses furtos de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em aproximadamente 5%. Quem adota esse tipo de placa, popularmente conhecida como gato, coloca em risco não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. Isso porque manipular o medidor de energia ou realizar ligações diretamente da rede de distribuição geram riscos de choques elétricos ou acidentes graves que inclusive podem ser fatais. Desde 2019, foram identificados furtos de energia em mais de 12 mil clientes. Destes, 11 mil são residências e mais de 900 fazem parte do comércio. A pena para este crime é de 1 a 8 anos de reclusão. Esta é a 27ª edição do projeto. Diante do aumento do consumo sem explicação, os consumidores podem procurar os canais da Enel para denunciar casos de roubo de energia pelo site enel.com.br ou pelo aplicativo Enel Rio ou pelo número 0800 280 0120. Não é necessário se identificar. A operação é realizada na rua Doutor Oliveira, 1208, Barra do Imbuí, em Teresópolis. Uma empresa petropolitana foi eleita uma das melhores do Brasil na área de investimentos, agora fazendo parte das 20 melhores conceituadas do país. A premiação aconteceu na semana passada, durante o evento Expert, organizado pela XP Investimentos. A Petrópolis Invest XP, empresa fundada há 6 anos na cidade de Petrópolis, entrou pela primeira vez na lista do G20, que reúne os 20 maiores escritórios da XP Investimentos em todo o país. No dia 4 de agosto, em São Paulo, durante o maior festival de investimentos do mundo, o Brasil Advisor Awards, foi disputado por mais de 600 escritórios. O que é o G20? É uma avaliação de qualidade, principalmente. Qualidade de atendimento ao cliente, qualidade das pessoas, né? O nível de atendimento que a gente dá e os recursos que o escritório tem. Então, o escritório, para ser um escritório do Grupo G20, ele precisa ter um atendimento muito completo. Então, áreas de renda variável, de proteção, área de avaliação de patrimônio e também de renda fixa, enfim. A gente oferece, assim, não só um portfólio grande, diversificado de investimentos, aqui no Brasil e lá fora, como também a gente fala com o cliente temas importantes da vida, né? Como, por exemplo, a gestão do patrimônio dele, né? A linha de vida do cliente, em que momento de vida ele está e como fazer ali um planejamento sucessório de aposentadoria, né? de transmissão de patrimônio. Então, tudo isso aí está linkado com o tema investimentos, né? A Petrópolis Invest XP ocupa agora o 17º lugar entre as melhores empresas de investimentos de todo o Brasil. A empresa superou grandes escritórios, principalmente no eixo Rio-São Paulo, e também conquistou o 3º lugar na categoria Previdência Privada. Há 2 anos, o escritório é considerado o maior do interior fluminense e tem clientes não só no estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. A gente nunca imaginou, 3 anos atrás, que atingiríamos isso tão rápido, né? Esse crescimento nosso, né? Hoje nós temos aí sob nossos cuidados aí, mais de 2 bilhões de reais confiados aí pelos clientes em nossa assessoria, né? Então, nós atingimos isso como? Tá? Através de a gente ter sempre pé no chão, né? De trazer para o nosso negócio sócios ou pessoas que a gente escolhia com bastante critério, né? Então, você tem 2 modos de crescer, né? Um é trazer muita quantidade de pessoas, de negócios, de qualquer forma. A gente optou por um crescimento sustentável
E por isso a gente é um dos melhores escritórios, não necessariamente dos maiores, né? Com escritórios em Petrópolis, Itaipava, Teresópolis, Caxias e Resende, a empresa conta com mais de 3.700 clientes e possui mais de 2 bilhões de reais em investimentos. O título confirma a ideia de que os petropolitanos e quem vive nas cidades vizinhas não precisam procurar escritórios nos grandes centros para investir. O petropolitano tem enxergado cada vez mais que ele consegue um serviço de qualidade, de excelência, na própria cidade dele, sem precisar, como antigamente, você precisava ter uma boa conta, um bom profissional nas grandes capitais. Então, a Petrópolis já vem mostrando, não é de agora já, que a gente tem espaço realmente para fazer um bom trabalho de assessoria financeira para a família num todo, que é o que a gente tem como intuito de cuidar mesmo do patrimônio da família, não só simplesmente de um investidor na casa. Para este ano de 2022, o mercado de investimentos voltou a ser tendência no pós-pandemia. Os brasileiros estão buscando investir cada vez mais no mercado, visto que ele está proporcionando bom retorno. A gente acabou tendo um efeito positivo com a pandemia, porque bastante empresário aposentado, por escolha de uma qualidade de vida, escolheu Petrópolis para viver. Nesse momento, eles acharam também interessante ter alguém confiando o patrimônio deles para ser administrado de uma maneira mais próxima, não ter que voltar para a capital, e isso a gente surfou um pouco dessa onda também. A gente soube aproveitar bem esse momento e, com muitas indicações de colegas de trabalho, de familiares, a gente conseguiu alcançar também esse nicho, né? E olhem só, a adolescente Nicole Lisboa Cronenberg, de 16 anos, continua desaparecida. A jovem sumiu no dia 5 deste mês no Batalhar, em Petrópolis, depois de sair de casa para ir ao colégio. Ontem, o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo ajuda da população e informações que possam ajudar a localizar a menina. O desaparecimento está sendo investigado pela Polícia Civil. Quem tiver informações pode denunciar por meio dos telefones que aparecem aí na nossa tela. E olha, ontem ainda, agentes da Polícia Militar prenderam uma mulher no centro de Petrópolis com uma faca. Testemunhas afirmam que ela estava ameaçando os pedestres. O caso foi registrado na delegacia. E olhem só, gente, 2 ocorrências policiais foram registradas na 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis nesta semana. Olhem só. A primeira se refere a um homem de 49 anos detido por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A prisão é decorrente de mandado de busca e apreensão. A polícia apura a prática do delito de estupro contra 2 vítimas, mãe e filha. O suposto autor era vizinho e locador do imóvel onde viviam as vítimas. Você vê nas imagens aí a chegada dele. Essas vítimas relataram diversos episódios de violência sexual sofrida, coagidas através de ameaças proferidas pelo autor, pai de santo, que se justifica alegando estar realizando, entre aspas, trabalhos espirituais, utilizando-se de nomes de entidades e afirmando que a rotina de violência sexual fazia parte do processo de, abre aspas de novo aí, evolução espiritual. O autor possuía arma de fogo, a qual também utilizava para ameaçar as vítimas. Olha que absurdo, né? A pessoa se valer de um tratamento espiritual, evolução espiritual para estuprar as vítimas. Olha só, o autor já respondeu pelo delito de estupro no ano de 2016 e, de acordo com a polícia, cabe ressaltar que o relato da vítima apresentava modus operandi idêntico, ou seja, a mesma forma dele agir aos dos casos recentes e que a continuidade do inquérito se inviabilizou à época porque a vítima voltou atrás em seu depoimento, o que pode ter se dado por medo, uma vez que era enteada do autor. E olha, o cumprimento do mandato de busca e apreensão resultou na localização de um revólver calibre 32, como a gente já falou, a arma de uso permitido. Um simulacro de revólver e munições de calibre 32 e 38, tendo sido a autora aí, preso em flagrante. Tá aí as fotos dos revólveres aí que foram apreendidos com as munições. E tem mais uma, A segunda prisão aconteceu na cidade de Tocantins, em Minas Gerais,
realizada também por policiais da 105 Delegacia de Polícia daqui de Petrópolis, que fica ali no Retiro, né? Um homem de 37 anos em cumprimento ao mandado de prisão por estupro. Este segundo detido é suspeito de ter participado com o sujeito da primeira ocorrência que nós lemos, né? De ter praticado atos libidinosos com uma mulher de 24 anos que não pôde oferecer resistência devido ao seu estado de embriaguez. Nossa, olha só que horror, gente. Essa vítima pediu ajuda a este homem para voltar para casa depois de uma festa e foi levada para outro local, onde foi estuprada. Na época, o laudo pericial constatou lesões corporais graves causadas pelos abusos sexuais. Gente, infelizmente... Que história terrível, né? Que coisa hoje horrível. Hoje em dia não pode mais confiar em pessoas que a gente não conhece. Lembra antigamente? Antigamente os nossos pais, eles sempre falavam pra gente, sempre nos alertavam, não converse com estranhos. Exatamente. Né? Antigamente os pais alertavam muito isso, pelo menos, né, os meus pais me alertavam muito isso, não converse com estranhos, não vá com estranhos. Infelizmente, né, essa tem que ser uma rotina por conta da violência. Você vê, a pessoa pediu uma carona, né, e ela foi levada para outro local. Para você ver o caso da menina, por exemplo, lá de Minas Gerais também, né? Com a camisa lá do time e tal, foi buscar pão, um cara pegou a menina, estuprou, bateou fogo no corpo, lembra? Caso horrível também, e a gente vê diversos casos aí, algumas semanas a gente vendo isso. É lamentável a gente ter que dar, mas infelizmente serve de alerta a pais e mães aí, né? Para ficarem atentos e de olho também, né? Então, não ande com estranhos, não dê atenção. Vamos trocar de assunto aqui? Foi apresentado nesta segunda-feira ao prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, o projeto conceitual da reforma e ampliação, né, da Escola Municipal Gilda Bosch, no Alto, construída em 1970 a pedido do jornalista e empresário Adolfo Bloch, com o projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. A escola foi tombada em 2013 pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico do município. Elaborado pelo arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer, presidente do Instituto Oscar Niemeyer de Políticas Públicas, Culturais e Econômicas, o projeto conceitual da reforma e ampliação da Escola Municipal Gilda Bosch, no Alto, em Teresópolis, inclui novas salas de aula, área apropriada para a biblioteca e laboratório de informática e cobertura da quadra esportiva, com as intervenções respeitando as características do imóvel. A medida tem o objetivo, praticamente, dobrar a capacidade de alunos e possibilitar a implantação de um projeto vocacionado para a tecnologia nessa nova fase do Gilda Bosch. Agora o assunto é prevenção. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo promoveu uma ação sobre higiene oral com gestantes na estratégia de saúde da família de Muri na última sexta-feira. A palestra foi realizada pela dentista da unidade, Denise Návega, que discutiu assuntos relacionados ao acompanhamento odontológico das futuras mamães e do cuidado com o bebê após o nascimento. Outro assunto abordado foi a importância do aleitamento materno, tema da campanha Agosto Dourado, que se estende ao longo desse mês. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo. Agora um alerta aos petropolitanos. O frio voltou com tudo. E há ainda previsão de chuva e rajadas de vento moderadas a fortes. Por isso, a recomendação é que as pessoas fiquem atentas. De acordo com o Instituto de Meteorologia, a temperatura vai sofrer uma queda nesta semana nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. Em Petrópolis, a mínima deve chegar aos 7 graus. A previsão de chuva preocupa os petropolitanos, por conta das tragédias que atingiram a cidade no início do ano. Olha, eu prefiro que venha a chuva, mas não muito violenta, para trazer tragédias. E nós, petropolitanos, já sofremos muito com tragédias. Além das baixas temperaturas, os petropolitanos devem aguardar chuva moderada para a madrugada desta quarta-feira e rajadas de vento. Por conta da previsão, a Defesa Civil tem emitido alertas à população.
Para receber as mensagens, basta enviar uma mensagem de texto com o número do CEP da sua residência para o número 40199. O famoso russo voltou à cidade de Petrópolis. À 13h, o clima na cidade era gelado e o céu já dava indícios do que viria. Com certeza o frio. Quem pode ficar em casa assistindo um bom filme, com certeza. De acordo com a Defesa Civil, as condições meteorológicas permanecem até a próxima quinta-feira. Em casos de emergência, a orientação é acionar o órgão pelo 199. Vamos então saber como é que fica a previsão do tempo agora, né? Exatamente. Vamos lá? O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que nesta quarta-feira a previsão para Nova Friburgo é de chuva durante todo o dia. Os ventos podem variar de fracos a moderados. Já as temperaturas devem ficar entre a mínima de 9 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o cenário é parecido. Chuva durante todo o dia, os ventos também variando de fracos a moderado. A diferença é que o município pode registrar elevação na temperatura ao longo do dia, com mínima de 8 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, a previsão também é de chuva durante todo o dia, mas os ventos serão fracos. A temperatura varia entre mínima de 10 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, a chuva começa no fim de tarde e se estende para a noite. Os ventos serão fracos. No termômetro, as variações de temperatura são mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Pátio do Alferes, há probabilidade de chuva no fim da tarde e à noite. Os ventos no município serão fracos. As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. E em Três Rios, a previsão é de chuva isolada durante a tarde e à noite. Os ventos serão fracos. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 199 ou 193 da Defesa Civil. Gente, por hoje é só o Correio da Manhã na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã, 7h30, estaremos de volta. Faça parte do nosso jornal, mande sua sugestão pra gente, tá? tvccorreiodamanhã@gmail.com e também nosso WhatsApp DDD 24 993234567 e assista a gente nas redes sociais, participe também do nosso telejornal, tá bom? Até amanhã, gente, 7h30, hein? Te espero. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.